Olá pessoal, tudo bem com vocês? Todos vocês sabem que eu gosto de seguir o calendário lunar aqui no meu cultivo de rosas do deserto. Só que ontem eu não aguentei aguardar a próxima lua minguante para fazer o replantio daquela rosa do deserto mais gordinha, da flor branca que vocês já conhecem. Ela era a única que faltava ainda. Eu estou fazendo aquele replantio anual de manutenção para renovar o substrato, para pôr em um vaso maior. E aí tem uma questão aqui que eu gostaria de comentar com vocês e aproveitar mais uma vez, que é a podridão das raízes da rosa do deserto. O que acontece, pessoal? Se você está em um clima chuvoso, tá com o vaso aí com problema, o substrato não está legal, a planta está afundada dentro do vaso, e você não fizer esse replantio, essa manutenção, limpando as raízes e verificando se tem algum ponto de podridão, e também depois replantar e fazer a elevação do caudex, plantar ela sobre a pirâmide de substrato, muito provavelmente sua rosa do deserto vai ter apodrecimento de raízes. Só que aí, muitas vezes, o pessoal fala que a rosa do deserto está toda podre, não tem como salvar. Eu também vou comentar um pouquinho sobre isso. Quando se trata de podridão, gente, não tem jeito. Infelizmente, doa a quem doer, a gente precisa estar cortando aquela parte doente que está contaminada por fungos, que muitas vezes está podre mesmo. Você vai lá mexer, está aquela meleca fedorenta, aquele fedor. Você precisa estar cortando as raízes e também, se a podridão chegou no caudex, cortar aquela parte do caudex que está doente e fazer o tratamento com a canela em pó ou com a cola instantânea. Não tem jeito, pessoal. Por mais que você fique com dó, por mais que você tenha medo de estragar a planta, por mais que ela vá ficar deformada, você precisa fazer esse procedimento, porque senão você vai perder a planta inteira. Aqui no canal eu tive uma que o caudex, quando eu fui olhar, era um caudex lindo, uma batatona. Estava 100% podre. Só sobrou aquela capinha aqui de cima do caudex com os galhos que agora eu estou replantando como se fosse uma estaca, para ver se vai enraizar, para se futuramente eu vou ter aquela planta novamente. E também, quando a planta está com esse apodrecimento, você não precisa ficar com medo que você vai perder a planta totalmente. Você pode tentar enraizar o que sobrou, você pode fazer estacas dos galhos dela, e muitas vezes é só uma raiz, só uma ponta da raiz ou só uma parte do caudex. E você tratando aquela parte ali, tirando todo o tecido doente e fazendo o tratamento correto, a planta vai restabelecer. Ela vai enraizar novamente, você pode plantar, você pode ficar despreocupado. Mas o que você não pode é ir mexer na sua rosa do deserto, olhar a parte das raízes e o caudex e ir com aquele sentimento que você vai machucar a planta, que você vai fazer mal para ela. Pelo contrário, gente. Quando você olha a parte das raízes e a parte do caudex para ver se está tudo ok, quando você faz essa análise, esse exame, vamos dizer assim, você está ajudando a planta. Você está contribuindo para que ela não fique mais doente cada vez e você acabe o quê? Tendo uma planta totalmente deformada, que isso sim, dói muito no coração da gente. Agora, você fazer esse procedimento é super legal. É super necessário, ok? Outra questão que eu gostaria de comentar. Quando você for fazer o replantio da sua rosa do deserto, e se ela estiver com as raízes muito compridas ou com o caudex muito grande e não cabe mais na bacia, gente, você precisa plantar ela em uma bacia maior. Você precisa fazer aquela pirâmide de substrato e elevar a planta. Assim, as raízes não vão chegar no fundo do vaso. A planta ela vai ficar mais para cima, ela vai ficar protegida da umidade do fundo do vaso e também você não vai ter esse problema da planta não se encaixar, não entrar. O que você não pode fazer é pensar assim, eu vou lá, vou cortar uma parte da raiz fora porque ela está muito comprida, ou eu vou cortar um pedaço do caudex fora. Gente, se a planta está saudável, não corte. Você vai estar fazendo a planta passar por um período de estresse desnecessário.
E isso vai acabar afetando o desenvolvimento da sua planta. Não é necessário. Além disso, se você for cortar uma raiz saudável, uma parte do caudex, você vai estar deformando a planta. E isso não é legal, porque o que é charmoso, o que é atrativo e deixa as nossas rosas deserto tão atraentes é justamente ter o quê? Um caudex avantajado, ter raízes bonitas, avantajadas, para você poder fazer aquela elevação e deixar aquela planta espetacular sobre o substrato, que todo mundo vai olhar e vai ficar encantado. E eu queria falar mais uma questão, já aproveitando essa daqui, que, gente, eu ontem, quando olhei ela, fui lavando, né, com a mangueira para tirando do substrato, já fiz a limpeza das raízes mais superiores, passei canela em pó, e aí, de repente, à medida que ia saindo o substrato com a água, eu vi isso daqui, né? Essa raiz aqui partida. E na hora já me doeu o coração. Eu pensei, meu Deus do céu, ela perdeu uma raiz. Olha só onde é que está a podridão. Né? Ela ficou capenga, ela ficou deformada, amputou uma das pernas dela. E aí, à medida que eu fui vendo e fui lavando aqui, eu percebi que, na verdade, a planta, que é tão resistente, a natureza ela é tão espetacular, que ela mesma se curou. Ela mesma combateu essa infecção, essa podridão que tinha aqui e restabeleceu. Você vê aqui que está curado. Deixa eu ver uma posição aqui melhor para vocês verificarem. E vocês podem ver aqui que, inclusive, nessa parte aqui que estava afetada, que acabou tendo essa rachadura, já saíram até novas raízes, gente. Olha só, tudo enraizado, não teve a continuação da podridão, tá? Vocês podem ver que a planta, ela simplesmente se autocurou. Então, quando você encontra uma planta que tem aquelas bacias, aqueles buracos sobre as raízes, sobre o caudex, e você encontra uma pelezinha por cima, tipo uma casquinha de batata, significa que a própria planta, ela o quê? Combateve aquela infecção que ela tinha, aquele ataque, e ela mesma cicatrizou naturalmente. Você não precisa ir lá com a colher e raspar, tirar, passar canela em pó ou passar a cola instantânea. Você só deve fazer esses procedimentos invasivos quando realmente tiver a podridão lá localizada dentro da planta e você percebe que ela está o quê? Doente, que ela não está conseguindo combater. Mas nesse caso aqui, eu cheguei até a dar pulinhos da alegria, gente. Claro que ficou uma deformação, só que ela ficou dentro, escondida, nem vai aparecer. E olha só, todas as outras raízes dela estão perfeitamente saudáveis. Examinei certinho, não tem nenhuma raiz podre. E olha que planta espetacular, olha a circunferência desse caudex. Realmente vai ser uma planta aí com muitas raízes, ela já tem, né, várias raízes. E vai ser uma planta que eu vou ter que ter um cuidado muito grande com ela. Porque se eu largar essa planta na chuva e não fazer essa manutenção de vaso, não fazer elevação e essas raízes ficarem muito próximas ao fundo do vaso, a tendência é o quê? Aqui no meio dessas raízes, nesse emaranhado, é juntar a umidade e começar o apodrecimento. Então essa aqui a gente vai ter que ter um cuidado muito grande com ela, porque ela tem várias raízes principais. E você não vai cortar isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Não faça a sua planta passar por um estresse desses desnecessário e ainda correr o risco de estar deformando ela, que é exatamente isso aqui que é lindo, né? Essas raízes entumecidas, essas batatas grandes que dão todo o charme para essa planta espetacular. E eu queria mostrar para vocês essa questão aqui dessa raiz, com essa rachadura, que provavelmente foi um apodrecimento. E olha só, totalmente restabelecida, cheia de novas raízes, né? Não preciso fazer nenhuma intervenção aqui, inclusive já vou estar plantando ela no substrato e terei aí uma rosa do deserto muito bonita. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas. Agradeço a todo mundo que tem assistido os vídeos, que tem compartilhado, deixado like, se inscrito. Pessoal, vocês são muito bem-vindos. Eu gosto muito da companhia de vocês. E, mais uma vez, peço que
tenham cuidado, um carinho todo especial com a parte do vaso, com a parte do substrato, porque muitas vezes a gente não tem essa sorte aqui, da própria planta resolver esse problema e se restabelecer. E eu quero que as suas plantas estejam sempre bonitas, sempre saudáveis, para você ter muitas florações e só alegrias e não dor de cabeça aí no seu cultivo. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal!